A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família e todos os seus familiares e aqueles que te cercam também. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos que acompanham a leitura da palavra do Senhor. Hoje, dia 27 de junho, praticamente o mês, já se findando aos pouquinho. E nós estamos aqui hoje com o propósito que nós fazemos todos os dias no horário das 15 horas, que é a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Como eu sempre digo, a Bíblia Sagrada, ela é um livro para as nossas vidas, onde nós obtemos o conhecimento. E através do conhecimento, nós vamos pedir do Senhor também a graça sobre a nossa vida. E é tão maravilhoso, irmãos, quando nós dedicamos, minutos, vamos dizer assim, das nossas vidas para nós estarmos na presença de Deus. Porque, querendo ou não, nós, com este propósito que nós estamos fazendo, eu daqui e vocês aí direto dos seus lares, o propósito é ter um minutinho com Deus. E a gente fala um minutinho por força de expressão, mas às vezes a gente fica 30, 40, 50, 1 hora e 10, falando da palavra do Senhor. E eu falo para você, meus irmãos, não são momentos perdidos de maneira nenhuma. Para vocês terem uma ideia, um conhecimento, o médico, ele se forma e ele continua estudando. O advogado, ele se forma, faz os seus cursos, aí os seus concursos, passa na OAB, mas eles continuam estudando. E nós, cristãos, que cremos, que temos a nossa fé em Jesus, jamais nós podemos deixar de continuarmos, viver vamos dizer assim, viver da forma que muitos vivem. Praticamente só pegam a palavra quando vão para a igreja, só leem a Bíblia quando o pastor pede para abrir a Bíblia. Nós não temos que viver desta forma. A nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus, ela é algo muito preciosa. E se nós deixarmos de ler a palavra do Senhor, é como se algo nos faltasse. E o que acontece quando nós não lemos a palavra do Senhor? Nós não temos conhecimento. Mas muitas das vezes você pode falar, pastor, mas se eu ler a Bíblia hoje e amanhã vai ser a mesma coisa. Eu falo para você que não é. Não é a mesma coisa. É por isso que a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Aquela manhã ou aquela tarde, a gente está ali carente de alguma coisa de Deus. Você vai pegar a palavra, você vai ler, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí você vai parar, vai repensar, vai pensar. Só que amanhã você já está com o espírito alegre, Você já amanheceu contente, feliz. Você vai pegar o mesmo Salmo 23, você vai ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai ver que vai trazer para você um entendimento muito grande. Por isso que a palavra do Senhor diz, que ela se renova a cada manhã. O Salmo 23, deixa eu completar aqui, que eu coloquei aqui e nada, não existe e nada, É nada. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor
nada vai me faltar. Amém? Então vamos já para a leitura da palavra de Deus, Evangelho de Lucas 24 e verso 1. A todos vocês que estão acompanhando, a nossa live, que Deus abençoe. Você que entrou agora também, que o Senhor abençoe grandemente a tua vida. Aceite a paz do Senhor. Sou teu irmão Amarildo Domingos, que Deus abençoe grandemente. Eu quero lembrar que hoje, sendo segunda-feira, no horário das 20 horas, nós teremos a nossa live, O pastor Adão, a semana passada, ele não pôde estar, mas esta semana ele vai estar, Hoje ele vai estar conosco na nossa live para juntos nós falarmos da grandeza do Senhor, nosso Pai. A semana passada ele esteve ali na cidade de Ourinhos, Foi visitar ali os nossos familiares, O meu tio, o irmão da minha mãe, mas graças a Deus está tudo ótimo, E meu pai e minha mãe já retornaram para a cidade de Campos. Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor, Lucas 24. Nós estaremos lendo um total de 53 versículos. Vamos à leitura. Começa no Evangelho de Lucas 24 e hoje nós estaremos encerrando, Estaremos encerrando o livro de Lucas, Hoje nós estaremos encerrando o livro de Lucas. Vamos lá à leitura, que o tema nos diz a ressurreição. Lucas 24 e verso 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas aos sepulcros, levando as especiarias que tinham preparado. Verso 2. E acharam a pedra removida do sepulcro. Verso 3. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Verso 4. E aconteceu que estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. Verso 5. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Verso 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Verso 7. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Verso 8. E lembraram-se das suas palavras. Verso 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Verso 10. E era Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Verso 11. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lençóis,
ali posto, e retirou-se admirado consigo aquele caso. Agora nós vamos para o tópico 2, que é São Lucas 24 e 13, 2 discípulos no caminho de Emaús, que diz assim, verso 13, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádio, cujo nome era Emaús. Verso 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Verso 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Verso 17. E ele lhe disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? Verso 18. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu, sou peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias. O verso 18, deixa eu ler novamente o verso 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu, sou peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias. Verso 19. E ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Verso 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Verso 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Verso 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Verso 23. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que disse que ele vive. Verso 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam Serazim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram, não viram mais o corpo de Cristo ali. Verso 25. E ele lhe disse, Onércios, é tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Verso 26. Porventura, não convinha
que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Verso 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. Verso 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Verso 31. E abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram a ele, desapareceu-lhe. Verso 32. E disseram um para com outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles. Verso 34. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Verso 35. E eles lhe contaram o que tinha acontecido no caminho e como dele foi conhecido no partir do pão. Interessante esta passagem bíblica. Vamos para o tópico 3, que é: Jesus aparece aos discípulos. São Lucas 24, e vamos para o versículo 36, que diz assim: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Verso 37. E eles, espantados e atemorizados, pensava que via algum espírito. Verso 38. E ele lhe disse: por que estáis perturbado? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Verso 40. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Verso 41. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Verso 42. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado em um favo de mel. Verso 43. O que ele tomou e comeu diante deles. Verso 44. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco,
que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Verso 45. Então abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. Verso 46. E disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitaste dos mortos. Verso 47. E em seu nome se pregava o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Verso 48. E destas coisas sois vós testemunhas. Verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Vamos agora para o tópico 4, que é a ascensão. Verso 50, que diz assim: e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Verso 51. E aconteceu que, abençoando ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Verso 52. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Verso 53 e final. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Foi aí a leitura da palavra do Senhor, livro de São Lucas 24, um total de 53 versículos. Irmãos, rapidamente eu quero dar só um comentário, sobre o que nós acompanhamos de ler aqui agora, a respeito da ressurreição. Jesus, ele foi sepultado, como nós já falamos, dias anteriores, e ali aparece um homem, José de Arimateia, que chega até os grandes e pede para que pudesse, pegar Jesus para poder fazer o sepultamento. E quando José de Arimateia, ele conversa ali com um dos senados, um dos homens grandes, eles entregam para José de Arimateia o corpo, quando ele chega ali perante Pilatos e ele pede que entregasse, o corpo de Jesus, Pilatos, entrega o corpo. A palavra do Senhor vai dizer que José de Arimateia, ele pega um lençol e enrola no corpo de Jesus e leva para o sepultamento. E agora o que nós lemos foi já depois de 3 dias, que Jesus tinha sido sepultado, chega o grande momento que ele sempre falava com os discípulos. Ele sempre falava com os discípulos que convinha, dele padecer, dele ser entregue na mão dos malfeitores, dele ser crucificado, dele morrer, mas só que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E eu acho que os discípulos ouviam, isso que Jesus falava, mas só que eles não compreendiam
o que Jesus estava colocando ali. Ainda não era trago aquele conhecimento para os discípulos do que ia acontecer com ele. Tanto que quando ele é sepultado, né, todo mundo coloca aquela pedra ali na porta, ali, fecha tudo, mas o texto vai dizer para nós que no outro dia, né, depois dos 3 dias, aquelas mulheres que tinham preparado ali as especiarias, né, que seria jogado, né, levado ali aonde Jesus estava, quando ela chega ao sepulcro, aquela pedra, ela não estava da forma que foi deixado. Aquela pedra, ela estava removida. Eu quero que você compreenda, meu irmão, que quando aquelas mulheres, né, que tinham levado ali as especiarias, os óleos, né, os perfumes, para poder jogar em torno de Jesus ali, quando elas entram, elas não vê mais o corpo de Jesus. Então, mais uma vez, tinha cumprido aquilo que os profetas, né, dizia que ele tinha que passar por tudo aquilo, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E eu fico imaginando aquelas mulheres, né, sabendo que Jesus tinha que estar ali dentro daquele sepulcro porque morreu. E o texto coloca para nós, irmãos, que elas ficaram admiradas. Elas ficaram admiradas daquela situação, né, quando de repente aparece 2 varões com vestidos resplandecentes. E elas, atemorizadas, com a sua cabeça abaixada ali ao chão, aqueles 2 varões perguntam: por quem buscai? E aí diz: o vivente entre os mortos? E a resposta foi: não está aqui, mas ressuscitou. E aqueles 2 varões colocam: lembra-vos que como falou, estando ainda ele na Galileia, que ele iria ressuscitar. E esse texto, irmãos, a gente vê que a palavra do Senhor mostra que Jesus, sim, ele foi crucificado, ele morreu, padeceu, mas o que nos conforta é que ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí quando esses 2 varões, né, fala que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, né, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, que ele seria crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. O verso 8 vai dizer assim: lembram-se das suas palavras? Aqueles 2 varões tornaram ali uma lembrança para todos aqueles que acompanhavam a palavra de Jesus. O verso 9: e voltaram e lembraram-se das suas palavras. O verso 9: e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Aí eu acho que houve um alvoroço, né, na cidade. Todos se levantavam para ouvir o que aquelas mulheres estavam falando. Talvez uns acreditavam, outros duvidavam. E a palavra do Senhor fala que as suas palavras lhe pareciam como desvario e não as creram. Quer dizer, não creram no que aquelas mulheres estavam falando. Olha o verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, né? Saiu rapidinho, abaixando-se. Quando ele chega no sepulcro, quando ele abaixa, ele vê lá dentro só os lençóis ali posto. E Pedro retirou. Quer dizer, Pedro foi lá
né, confirmar se realmente o que aquelas mulheres estavam falando, se era verdade. E aí o que diz? Ele se retira admirando consigo aquele caso. Quer dizer, então, agora já são as mulheres que já tinham visto e também Pedro. As demais pessoas ouviram, algumas creram, mas a maioria provavelmente não creram. E aí vem o tópico 2, 2 discípulos no caminho de Emaús. A palavra do Senhor vai dizer que eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que distanciava de Jerusalém cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús. E aqueles 2 discípulos, eles iam conversando entre si, falando sobre o que tinha acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns para com o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Só que eu quero que você compreenda, meus irmãos, isso aqui que nós estamos falando é coisas espirituais. Jesus estava com eles, ao verso 16, o que diz? Mas os olhos deles estavam como que fechado. Quer dizer, Jesus estava ali caminhando com eles, né? A gente vai completar aqui, conversando com eles conversando com Jesus, mas os olhos deles estavam como fechados para que o não conhecesse. Esse era o poder de Jesus. Jesus estava caminhando com eles, mas só que os olhos dos 2 discípulos, eles estavam como fechados. Então quer dizer, eles ouviam Jesus, mas eles provavelmente não enxergavam visivelmente. Eu quero que você... Isso é espiritual, irmãos. Isso é uma palavra muito tremenda, né? Jesus caminhando do teu lado, né? E você conversando, mas você não está vendo Jesus. Eu quero que você compreenda que aqueles 2 discípulos, eles sabiam do que estava acontecendo naquele momento ali em Jerusalém. Eles sabiam que Jesus tinha morrido, eles sabiam que Jesus tinha sido crucificado, sepultado naquela situação toda ali com Pilatos, Herodes. E quando Jesus estava do lado deles, ao verso 17, Jesus diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? A tristeza daqueles 2 discípulos era exatamente porque Jesus já não estava entre eles ali na terra. Isso eu quero dizer para você, na mentalidade deles 2. Eles conversando, eles iam perguntando, né, talvez entre si, e agora, o que vai acontecer? Fizeram isso com Jesus? Como o texto vai dizer para nós aqui, né, nós achávamos que ele seria o homem que ia cuidar, né, de Israel, que ia botar, vamos dizer assim, Israel, né, no eixo, no trono ali, todo mundo de uma maneira, né, vamos dizer, uma cidade, um país cuidado por Jesus. Na mente deles, Jesus continuava sepultado. Então, por isso, eles não enxergaram Jesus ali com ele. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Esse
Cleopas, né, pergunta e fala: ué, você é peregrino em Jerusalém, você não está sabendo do que está acontecendo? O verso 19, e ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, o todo e em todo o povo. E o verso 20 coloca: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aqueles dois explicando ali, né, exatamente para Jesus, só que, como a gente falou, aqueles dois, eles estavam como cegos. Eles não estavam vendo que era Jesus. E aí, no verso 21 vai dizer: nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Já era o terceiro dia, então Jesus já não estava mais sepultado, mas como eles estavam numa distância, né, de 60 estádios, uma distância muito grande da onde ficou o sepulcro e da onde eles estavam, então eles não estavam sabendo que Jesus já tinha ressuscitado. E eu quero dizer para você, meu irmão, que a palavra do Senhor, ela coloca para nós no verso 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Foram. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que dizia que ele vive. Para você compreender, eles sabiam que aquelas mulheres tinham ido levar especiaria, mas voltando de lá, não viram o corpo de Jesus. Eles tinham conhecimento que alguma coisa tinha acontecido e não que aquele que estava conversando com eles ali seria Jesus, o Mestre. Porque, como nós colocamos aqui no verso 16, os olhos deles estavam como fechado para que não o conhecesse. E aí você vê que a palavra do Senhor vai dizer para nós, no verso 25, e ele lhe disse: o nécio é tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Verso 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Eu quero que você compreenda que nércios, na palavra de Deus, são pessoas desprovidas de sabedoria, são pessoas, vamos dizer assim, bruta de conhecimento, que não tem conhecimento, que não busca sabedoria, são pessoas ignorantes, né? São pessoas que, a respeito daquele assunto, não adianta porque ele não crê. O que é que Jesus quis dizer? Jesus quis mostrar que eles ainda não estavam acreditando no que estava acontecendo. Jesus tinha falado tudo, né, como diz a palavra aqui no verso 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe, né, que deles se achavam em todas as escrituras a respeito do Mestre. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, né? Jesus fez com que ia para mais longe. Quer dizer, vocês vão ficar por aqui? Não, eu vou seguir mais um pouco. O texto coloca para nós, irmãos, que eles convidaram Jesus. Olha, o dia já declinou, né? Já acabou o dia, já está de noite.
fica por aqui. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele entra dentro da casa com aqueles 2 discípulos, né, certamente para passar aquela noite. O verso 30, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e deu. Nessa hora, como diz aqui o verso 31, abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Porque você convida alguém para entrar na sua casa. Espera aí que está passando um caminhão aqui. Você convida alguém para poder entrar na tua casa, o que foi convidado, ele vai esperar as suas ações, né? Se você vai dar alguma coisa para comer, se você vai colocar o pão ali à mesa para poder se alimentar, né? Você não dá a iniciativa. Você que é convidado, você não se dá a iniciativa. Mas eles observaram que Jesus, ele pegou aquele pão que estava em cima da mesa, ele abençoou e deu para cada um. Aí que eles foram entender que quem estava com eles era Jesus, desde a estrada. E aí o ponto é que Jesus desapareceu. E aí pronto, aí já não era só as mulheres. Já não era mais só as mulheres que sabia que Jesus não estava lá, já não era mais só Pedro. Já era esses 2 discípulos, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. O verso 35, e eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. É uma história que a gente está falando de alguém que morreu, venceu a morte, ressuscitou e continua vivo para a glória de Deus. Que esta palavra, meus irmãos, possa entrar no teu coração. Vamos encerrar aqui. Jesus aparece aos discípulos e falando eles, né, estas coisas, né, os 2, o mesmo Jesus apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E você vai ver que quando ele diz a paz seja convosco, no verso 37, todos ali ficaram espantados, pensando que seria algum espírito, né, que estavam por ali. E com aquele pensamento, Jesus que conhece o meu e o teu pensamento, Jesus fala para com eles no verso 38. Por que estáis perturbado e por que sobe tal pensamento aos vossos corações? E aí no verso 39 ele fala: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois, um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, naquele momento, Jesus mostra ali a sua mão, mostra ali os seus pés, e aí, a partir daquele momento, como diz o verso 41, né? E não o creram eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa para comer? Né, como nós falamos dos 2 lá, né, que estavam em caminho de Emaús. Quando chega na casa, Jesus ele abençoou o pão. E aqui, olha, eles falam, né, para Jesus. Eles apresentaram ali parte de um peixe assado em um favo de mel. O que ele tomou, comeu diante deles. E o verso 44 vai dizer: disse-lhe:
São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, naquele momento, o entendimento deles foram aberto para compreender as Escrituras sagradas. Eu quero, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando conosco todos os dias estas lives, que é a leitura da palavra do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 27, nós encerramos aqui o livro de Lucas, e vamos aí nos preparar aí para mais uma leitura, a partir de amanhã, porque a gente já leu os quatro evangelhos, que é Mateus, Lucas e Marcos, e nós lemos João, Nós já lemos os 4 evangelhos e agora nós vamos nos preparar aqui para qual o livro, que nós estaremos lendo a partir de amanhã. E eu quero que Deus derrame graça sobre a nossa vida para que nós venhamos continuar nessas leituras, e com o passar do tempo, nós vamos estar lendo já por completo, o Novo Testamento. Amém? Então, meus irmãos, que o Senhor possa abençoar a tua vida. Eu quero neste momento fazer uma oração em teu favor, em favor do teu lar, da tua família, de todos, que têm acompanhado esta segunda-feira, hoje aqui em São Gonçalo, tá o sol querendo sair, mas não sai, um ventinho frio batendo constantemente, mas em tudo nós temos que dar graça. Hoje pela manhã a friagem aqui estava muito grande, muito forte mesmo aqui em São Gonçalo. Mas eu quero neste momento fazer esta oração, agradecer a Deus, por nós termos concluído a leitura do Evangelho de Lucas. Vamos agradecer ao Senhor pelo Senhor ter colocado na nossa vida esta perseverança, que é falar da grandeza do Senhor nosso Deus. Então vamos agora falar com Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Quero Te agradecer, Senhor, pela vida deste irmão, pela vida desta irmã, pela vida, Senhor, desta pessoa, aqueles que não puderam, Pai, estar conosco nesta tarde, mas que logo mais no horário das 20 horas, nós venhamos estar juntos, juntamente com meu Pai, Pastor Adão, para junto nós falarmos da Tua grandeza, Pai. Levar a Tua palavra, levar o Teu Evangelho, o propósito, Senhor, da nossa vida. Eu peço a Ti, meu Deus, abençoa o meu lar, a minha família, abençoa o lar de cada irmão, o lar de cada irmã, a família de cada pessoa, Pai. Senhor, estenda Tuas mãos, coloca, Senhor, aquilo que parece impossível para esta irmã, aquilo que parece impossível para este irmão, ó Pai, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos poderosas para resolver, para solucionar, para trazer a paz e a felicidade. Ó Deus de poder, eu Te agradeço, Pai, pelo sopro de vida que o Senhor tem nos dado. Eu Te agradeço, Senhor, pela força que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, porque de nós estarmos aqui, ó Pai, eu já agradeço a Ti, meu Deus. Eu agradeço, Senhor, pelo meu lar, pela minha família. Eu Te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que está acompanhando conosco esta live. Nos abençoa, Pai. Estenda Tuas mãos poderosas. É o que eu Te peço, eu Te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Foi aí mais uma leitura da palavra do Senhor. Ore em favor, do teu irmão Amarildo, e nós estaremos orando em teu favor também. Que o Espírito Santo de Deus venha guardar o teu lar, a tua família, que as bênçãos de Deus, ela possa ser provida sobre a tua vida e sobre todos aqueles que te cercam, todos aqueles que estão ao teu redor, a bênção de Deus possa ser derramada. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor. Não esqueça, logo mais às 20 horas, hoje segunda-feira, dia 27, às 20 horas, a nossa live aqui no canal Tempozio. Amém? Então Deus abençoe a todos,
que esta paz ela venha reinar sobre a tua vida. E como eu sempre falo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe. Tempozinho, 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 tempozinho. Se inscreva no canal Tempozinho, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.